TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, estamos de volta ao programa Respostas, mais uma vez neste sábado. Que bom que você continua com a gente, de fato, cada vez mais encontramos pessoas que me encontram na rua e falam: Padre, eu tenho uma pergunta para fazer. Eu falei: ligue lá para o pessoal, escreva e você também pode participar, que coisa boa. E nós estamos fazendo esse caminho e quando a gente caminha, a gente tem uma direção, a gente tem uma meta, todos nós temos essa meta. E o caminho implica desvios, caminho implica dúvida, medo, angústia, mas nós queremos caminhar sempre iluminados por Deus, iluminados por aquilo que é a luz divina, como nós falamos, pelo Espírito de Deus que nos orienta nesse caminho. E exatamente por isso, porque somos caminheiros, peregrinos, discípulos do Senhor, desejando no nosso coração ser uma igreja, participantes de uma igreja em saída, que nós temos esse programa que tenta trazer para a nossa vida, para o nosso cotidiano, aquelas luzes que a gente precisa exatamente para cumprir a vontade de Deus, caminhar na santidade, caminhar segundo a luz, como filhos e filhas da luz. Aliás, essa foi uma promessa que nós fizemos, no dia do batismo, diante da igreja. Caminha, o sacerdote nos disse, embora a maioria de nós não se lembra, caminha como filho da luz, como filha da luz. E é exatamente porque a gente quer fazer esse caminho na luz que o programa Respostas está aqui, exatamente para servir a comunidade. Nesse sentido, nós estamos trilhando um caminho que nos leva a refletir sobretudo sobre com quem fazemos esse caminho. O que é a igreja no nosso caminho de construção do reino de Deus, do nosso caminhar para a meta. Nesse sentido, nós estamos refletindo sobre o tema da igreja. Vamos falar sobre a igreja. Estamos sempre amparados nesse primeiro bloco por um texto de um documento que já faz um tempo que você já tem acompanhado, que nós vamos ler inclusive agora. Um trecho da Lumen Gentium, que é um documento do Concílio Vaticano II, uma grande reunião de todos os bispos com o sucessor de Pedro em Roma, de 1963 a 1965. Um dos documentos emanados deste concílio fala exatamente sobre o quê? Sobre o mistério da igreja. Não sei se você se recorda, no domingo passado, o concílio, como sendo porta-voz, comunicando-se com a igreja, se dirige em primeiro lugar aos católicos. Agora, no programa de hoje, vejam, a igreja no Concílio Vaticano II não se dirigiu, não teve somente como destinatários o povo de Deus interno da igreja, os católicos, mas também para os nossos irmãos separados, também para eles a igreja tem uma palavra, um convite. Vamos então acompanhar agora a leitura na continuidade do texto da Lumen Gentium. Vínculos da Igreja com os cristãos não católicos. A Igreja vê-se ainda unida, por muitos títulos, com os batizados que têm o nome de cristãos, embora não professem integralmente a fé ou não guardem a unidade de comunhão com o sucessor de Pedro. Muitos há, com efeito, que têm e prezam a Sagrada Escritura como norma de fé e de vida, manifestam um sincero zelo religioso, creem de coração em Deus Pai onipotente e em Cristo, Filho de Deus Salvador, são marcados pelo batismo que os une a Cristo e reconhecem e recebem mesmo outros sacramentos nas suas próprias igrejas ou comunidades eclesiásticas. Muitos dentre eles têm mesmo um episcopado, celebram a Sagrada Eucaristia e cultivam a devoção para com a Virgem Mãe de Deus. Acrescenta-se a isto a comunhão de orações e outros bens espirituais. Mas ainda existe uma certa união verdadeira no Espírito Santo,
o qual neles atua com os dons e graças do seu poder santificador, chegando a fortalecer alguns deles até o martírio. Deste modo, o Espírito suscita em todos os discípulos de Cristo o desejo e a prática efetiva em vista de que todos, segundo o modo estabelecido por Cristo, se unam pacificamente num só rebanho sob um só pastor. Para alcançar este fim, não deixa nossa Mãe Igreja de orar, esperar e agir, e exorta os seus filhos a que se purifiquem e renovem, para que o sinal de Cristo brilhe mais claramente no seu rosto. Lumen Gentium número 15. Vejam que internamente a igreja é unida, existe uma comunhão interna dentro da igreja. Não sei se você percebeu, mas esse foi o tema do programa passado. Essa comunhão interna está baseada na profissão de uma única fé, na celebração dos sacramentos e, num terceiro elemento, comunhão com a hierarquia, né? O texto dizia, inclusive, no domingo passado, né? Aceitar toda a organização desse corpo, cabeça e membros. Então vejam, esses três elementos são fundamentais para manterem o quê? A unidade e a comunhão interna do povo de Deus. Aqui o concílio está falando da comunhão interna da igreja. Mas nós bem sabemos que por feridas, que por pecados humanos, né, surgiram algumas feridas no corpo de Cristo. E o que essas feridas fizeram? Essas feridas causaram uma divisão, né? Uma divisão entre nós. Exatamente por causa desta divisão que nós temos irmãos que são por nós denominados cristãos, mas não professam integralmente. O texto do concílio vai dizer, né? Não professam integralmente a fé como nós, né? Então, como você acompanhou na leitura que nós tivemos aí, né, que foi apresentada para você, essa igreja se depara também com os destinatários dessa comunicação que a igreja estabelece com aqueles irmãos que têm o nome de cristãos, embora o concílio diz no seu documento, né, da Lumen Gentium, embora não professem integralmente a fé. Não professam integralmente a fé, não guardam a unidade de comunhão com o sucessor de Pedro. Veja como isso é importante. Sabe por que internamente nós batemos na tecla de que nós temos que estar em comunhão com o sucessor de Pedro? Com a origem apostólica, digamos assim, da nossa fé? Exatamente. Mas vejam, existem irmãos nossos, cristãos, né? E é interessante isso. O concílio diz que são cristãos, mas não professam integralmente a fé, mas também não guardam a unidade e a comunhão com o sucessor de Pedro, né? Vejam, aspectos bonitos que a igreja vê também nesses irmãos separados. Prezam a Sagrada Escritura como norma da fé e da vida. Esse é um elemento muito bonito no qual nós estamos em profunda comunhão. Eles prezam, têm um amor muito grande pela Sagrada Escritura. E outra coisa que o concílio elogia nesses nossos irmãos, que nós chamamos ou de protestantes, se estamos falando já do momento histórico, onde esse grupo começou protestando, né, contra, então, historicamente falando, contra a igreja oficial, então por isso levaram o nome do protestantismo histórico, mas também chamamos de evangélicos, né? É mais comum chamar evangélico dentro do nosso país. Vejam que o concílio está dizendo que esses irmãos são cristãos. Que coisa bonita, né? Tem gente que gosta de guerra, tem gente que gosta de briga, né? O concílio está nos ensinando toda essa dinâmica de diálogo. Veja que o concílio se dirige aos nossos irmãos separados. Se dirige com respeito, em primeiro lugar, ressaltando neles os pontos positivos. É essa a igreja que o Espírito Santo quer. Vejam a voz da igreja reunida em concílio junto com o sucessor de Pedro. Que coisa linda, que coisa bonita. Coisa que parece que não entra na cabeça de alguns católicos, não tem jeito, né? Fazem uma leitura distorcida, fora de contexto. Então nós precisamos olhar, olha,
Olha o que a igreja elogia neles. Prezam a Sagrada Escritura como norma de fé e de vida. Manifestam um zelo religioso, sincero zelo religioso. Creem de coração em Deus Pai Onipotente e em Cristo, Filho de Deus Salvador. São marcados pelo batismo, que os une a Cristo, e reconhecem e recebem outros sacramentos nas suas próprias igrejas ou comunidades eclesiásticas. Vejam como é distinto, né? Daquela apologética agressiva, ofensiva, né? Vejam, está elogiando nos irmãos, inclusive, dizendo que eles são marcados pelo batismo que os une a Cristo. Não sei se você sabe, mas tem 8 denominações participantes de um grupo de unidade, pela busca que todos sejam um, ouvindo o apelo do Senhor. Muitos na igreja estão trabalhando incansavelmente pelo ecumenismo, pela unidade, a reconstrução da unidade entre os cristãos. Então esses elogios são bonitos porque falam desses irmãos unidos a Cristo no batismo. Então eu dizia para você, tem 8 denominações religiosas, 8 denominações religiosas que quando a pessoa pede para entrar na igreja católica, não precisa ser rebatizado, porque para nós é considerado válido o batismo. É o batismo de uma outra denominação religiosa, mas nós aceitamos que esse batismo valeu, que esse batismo é válido. O contrário de muita gente que vive dizendo para nós, vocês estão no inferno. Isso não é linguagem de Deus, isso não é linguagem da sabedoria, isso não é linguagem da paz. Tem gente que quer guerra, tem gente que gosta da guerra. Nós temos que admitir isso. Então, criar laços de comunhão. Primeiro, destacando o que nos une. Por que a gente tem que estar colocando o dedo na ferida? Por que a gente tem que estar ofendendo? A igreja não fez isso. Aqui é um texto oficial da igreja. Não é magistério de YouTube não, gente. Não é magistério de alguma estrelinha que apareceu por aí, sabe fazer um vídeo bem esquematizado. Então vamos acordar, né? Reconhecem e recebem outros sacramentos em suas próprias igrejas, tá? Vejam que coisa bonita. Muitos entre eles têm mesmo um episcopado. É claro que nós estamos falando aqui, o concílio está se dirigindo sobretudo ao chamado protestantismo histórico, né? A denominações onde, sobretudo os cristãos orientais, né? Onde existe entre aqui o argumento é sobretudo para os cristãos orientais, né? O reconhecimento do episcopado, celebram a Sagrada Eucaristia e cultivam uma devoção à Virgem Mãe de Deus. Então vejam, cuidado, que aqui, quando se fala da realidade do ecumenismo, da busca da unidade entre os cristãos no Brasil, atenção, né? Vamos com um certo critério. Vejam que esses elogios, né, sinceros que a igreja faz é sobretudo para o ramo do protestantismo histórico ou do chamado cristianismo oriental, os cristãos do Oriente, né? Nossa realidade aqui, a gente precisaria fazer algumas observações que a gente não vai ter tempo agora, mas é importante ver essa atitude, né, da igreja. Acrescenta-se a isso a comunhão de orações, outros bens espirituais que existem, né? Mas ainda existe uma certa união verdadeira no Espírito Santo, o qual neles atua com os dons e as graças do seu poder santificador. Veja que bonito, né? A igreja falando exatamente desse caminho aos não cristãos, aos não católicos. Interessante, né? Não católicos, não está dizendo que são não cristãos, né? E nesse sentido, meus irmãos, minhas irmãs, nós somos convidados, já no final desse bloco, a rezar pela unidade da igreja e não usar em primeiro lugar as pedras para atacar os outros, né? Daqueles que creem diferente de nós. Muito bem, vamos para o nosso intervalo e prepare a sua pergunta porque nós já voltamos.
então para o nosso segundo bloco e você tem à disposição aí do número do telefone para você nos ligar e entrar em contato conosco, né? O número 3349-1015, mas também você pode enviar a sua pergunta pelo WhatsApp 993470532. E como nós estamos aqui então para responder a sua pergunta, vamos aproveitar bem esse bloco e vamos então para a primeira pergunta, que é a pergunta do Alberto, né? A pergunta do Alberto lá do bairro Oliveira 2. O Alberto nos pergunta. Obrigado, Alberto, pela sua participação. Pergunta do Alberto: o que na igreja significa dizer que o Estado é laico? Alberto, primeira coisa, essa afirmação é correta. E depois de um longo processo histórico de amadurecimento, de compreensão, em que a igreja aprofundou sua reflexão, esta é hoje uma afirmação da Igreja Católica. O Estado é laico. Agora, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender o que significa laico para não confundir laico com laicista. O laicismo é o exagero e nós vamos entender isso já já, porque eu quero me amparar minhas palavras na resposta que o próprio Papa Francisco deu ao entrevistador francês da França, né? A França tem muito em consideração exatamente esse fato de ser um Estado laico. Tem toda uma questão histórica por trás, né? Então a própria igreja é contra o que nós chamamos, aquilo que aconteceu por um certo período, o chamado césaropapismo, né? O que é o césaropapismo? É essa forma onde poder religioso e poder secular, poder do Estado, andam juntos. Então isso tem que tomar muito cuidado, porque quando a igreja diz que o Estado é laico, a igreja, qualquer que seja a confissão religiosa, ela não pode governar o Estado. O Estado tem leis, o Estado tem dinâmicas específicas, se trata de uma outra dimensão da organização social. Mas atenção, dizer que o Estado é laico, Alberto, não significa que o Estado é antirreligioso. Esse é o problema. Por quê? Sabe qual que é o problema que aconteceu? Que a modernidade, o Estado moderno, nasceu anticlerical, né? Aquilo que nós chamamos a modernidade enquanto pensamento, enquanto conceito, nasceu com uma atitude muito agressiva com relação à igreja, por questões históricas, é claro, por razões fundamentadas ou não, com exageros de um lado, exageros do outro, mas vejam, então, inicialmente, essa concepção laicista, ela se apresenta como uma concepção que na prática se torna antirreligiosa. O Estado tem que respeitar a liberdade religiosa. Isso significa que o Estado não faz acepção de pessoas, dos seus cidadãos, baseado o quê? Em opção religiosa. Mas o Estado reconhece o status religioso dos seus cidadãos e respeita as distintas confissões religiosas. Mas eu quero, Alberto, me amparar muito na resposta que o próprio Papa deu, que eu achei genial. Lembre que o Papa está se dirigindo a um repórter francês, tá? O repórter francês diz assim ao Papa: a questão da laicidade, laicidade, volta com força cada vez maior hoje em dia, com o fundamentalismo que gostaria de reunir poder político e poder religioso. Interessante, né? Por que está voltando à tona a questão da laicidade? Porque existe um outro grupo, uma outra mentalidade fundamentalista que gostaria de reunir novamente poder político e poder religioso. Agora vejam a resposta do Papa Francisco, que no caso é uma entrevista, mas que reflete o pensamento atual da igreja. Papa Francisco responde: o Estado laico é uma coisa sã. Repito, o Estado laico é uma coisa sã. Existe uma laicidade sã,
positiva, boa. Jesus disse, é preciso dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, porque somos todos iguais diante de Deus. Agora continua o Papa, creio porém, atenção que agora vem esse porém aí, né? Creio porém que em certos países como a França, essa laicidade tem uma coloração herdada do iluminismo forte demais. Vejam, tem uma coloração herdada do iluminismo forte demais, que constrói um imaginário coletivo no qual as religiões são vistas como uma subcultura. O que significa? O Estado laicista vê o elemento religioso como um elemento de uma subcultura, para dizer, um elemento de uma cultura inferior. Essa é a ideia iluminista. A razão é o centro. A fé é um estágio inferior, né, de conhecimento. Por isso que o iluminismo nasce anticlerical, antirreligioso. Então, o Papa diz que, olha, uma certa compreensão de laicidade sã, existe uma laicidade sã, mas a França, alguns países influenciados pelo pensamento iluminista, exageraram um pouco nisso porque passam a considerar a religião como uma subcultura. Agora vejam como continua o Papa. Creio que a França, diz o Papa Francisco, essa é minha opinião pessoal, não a opinião oficial da Igreja. Isso é importantíssimo, porque é uma entrevista. Veja o que diz o Papa. Essa é minha opinião pessoal, não a opinião oficial da Igreja. Creio que a França deveria elevar um pouco mais o nível de laicidade, no sentido de que deveria dizer que as religiões também são parte da cultura. Vejam, ele acha que o conceito de laicidade da França, que eles poderiam, digamos assim, elevar o nível dessa compreensão, chegando a dizer que as religiões são parte de uma cultura. Outra coisa que o Papa diz, continuando, como exprimir isso de maneira laica? Por meio da abertura à transcendência. Ou seja, ser laico não significa ser laicista, mas pede uma abertura à transcendência. Cada qual pode encontrar a sua forma de abertura. Na herança francesa, o iluminismo pesa demais. Faz parte da história da França, né? Entendo essa herança da história, mas resta por fazer o trabalho de ampliá-la. Há governos cristãos ou não que não admitem a laicidade. Vejam, há governos cristãos ou não que não admitem a laicidade. O que significa um Estado laico aberto à transcendência? Pergunta Papa Francisco. Significa que as religiões fazem parte da cultura, que elas não são subculturas. Diz o Papa, quando nós dizemos que não se podem usar crucifixos visíveis em volta do pescoço, ou que as mulheres não devem usar isso ou aquilo. Isso é besteira, diz o Papa, né? Quando dizemos que não se podem usar crucifixos visíveis em volta do pescoço, ou que as mulheres não devem usar isso ou aquilo, é besteira. Porque as duas atitudes representam uma cultura. Representam uma cultura. Um usa o crucifixo, o outro usa outra coisa. O rabino usa kippá e o Papa usa o solidel. Aí diz a entrevista que o Papa deu uma risada nessa hora, né? O rabino usa o kippá, que é aquele, né, chapeuzinho, vamos assim, e o Papa usa o solidel. Eis a laicidade sã, diz o Papa. O Concílio Vaticano II fala muito bem disso, com muita clareza. Creio que nesses assuntos há exageros, principalmente quando a laicidade é colocada acima das religiões. As religiões então não fariam parte da cultura? Seriam subculturas? Pergunta o Papa. Vejam que um certo laicismo é muito agressivo, exatamente porque, vejam, se você fala do Estado moderno, o Estado moderno tem um princípio básico. Qual seria, Alberto, esse princípio básico? O respeito à liberdade do cidadão, do indivíduo, né? Então, nesse sentido, o Estado é laico, mas os membros do Estado, né, normalmente são pessoas que professam uma fé, né, que têm uma religião.
Então, esse é o ponto. O laicismo despreza o elemento religioso como ele fosse uma subcultura. E aí a gente precisa realmente entender o Estado, né? Tem que entender ou aprofundar ou refletir melhor sobre o conceito de laicidade, que deve ser defendido, viu, Alberto? Mas que não pode cair no exagero de um acento que entenda laico como antirreligioso. Esse é um grande problema que nós temos que enfrentar, né? A outra pergunta, não sei, mas acho que nós temos tempo ainda, né? Estamos caminhando já para os finalmente desse bloco, mas nós temos tempo. Nossa produção está dizendo que tem tempo ainda para a pergunta da Ana Paula, do Jardim dos Estados. Por que a igreja não cria um partido político? Ana Paula, se você me permite, eu também quero me dirigir, eu quero me amparar na resposta que o próprio Papa deu a essa pergunta, Ana Paula. Interessante, né? Veja que o repórter perguntou para o Papa, é por esse motivo, vocês lembram no programa passado que a gente falou sobre a igreja não faz política? E o Papa Francisco falou que a igreja faz política em sentido grande, no sentido daquilo que é o pensar o bem comum, a construção do bem comum, né? Então o Papa falava, existe a grande política e a pequena política. Aí o Papa fala, com qual política a igreja não pode se misturar? O Papa dizia com a chamada pequena, que seria política partidária. Nisso a igreja não pode, os pastores não podem influenciar, substituir a consciência dos fiéis, que são livres. São livres. O Papa bateu muito nessa tecla, tá? Não pode ferir a liberdade dos fiéis. Não ferir a liberdade dos fiéis. E de fato, ele dizia que a grande política foi elogiada muito pelo Papa Paulo VI e Pio XI como uma forma privilegiada, uma das formas mais elevadas para se fazer a caridade. Agora o Papa diz que diante da diversidade de partidos políticos, aí a igreja não deve intervir. E a resposta do Papa, quando o entrevistador é ainda mais direto, é por esse motivo então que o senhor não é favorável à existência de um partido cristão? Atenção, o Papa diz, essa questão é difícil, tenho medo de respondê-la. Sou favorável a que haja partidos que tenham os grandes valores cristãos. São valores para o bem da humanidade? Isso sim, diz Papa Francisco. Porém, um partido somente para os cristãos ou para os católicos, não. Isso leva sempre ao fracasso. Isso leva sempre ao fracasso. A igreja já passou por isso outras vezes, né? Caímos naquilo que nós falamos, né? É uma forma de César o papismo. Nesse sentido, a gente acaba ferindo o princípio da laicidade, tá? Então, o Papa Francisco disse uma vez, a frase que eu gosto de repetir, vocês já devem ter ouvido aqui no programa. Nossos pastores são convidados a orientar, a formar a consciência dos fiéis, não a substituí-las, tá? Então, isso é uma coisa que eu gostaria de frisar, viu? Ana Paula, tá? Obrigado pela sua pergunta, eu espero que tenha ficado claro. O Papa não incentiva. Essa questão de política, a grande política enquanto ciência do bem comum, é um meio louvável, né? Um meio magnânimo de realizar a caridade. Mas fora isso, a igreja não pode interferir na liberdade dos fiéis. Que coisa bonita, né? Que coisa... É belo a gente ver que nós também aprendemos com as cabeçadas, com as pancadas que a gente... com os erros, né? Vamos assim dizer, da história. E eu espero que essas histórias... que a história, por isso que esquecer a história é repetir os erros do passado, né, gente? Ignorar a história é repetir os mesmos erros e a gente tem que tomar muito cuidado com essas tentações de conceber, de um lado, um Estado laicista, que é um perigo, tá? Muito perigoso, porque a sede de Deus e a abertura à transcendência é algo próprio do humano, por outro lado, correr do perigo de um Estado teocrático. Esse também é um outro perigo.
Muito bem, que bom que nós estamos aqui com vocês, só que chegou a hora da gente encerrar esse segundo bloco. Mas não saia daí não, porque nós temos perguntas muito interessantes para o nosso terceiro e último bloco. Voltamos já! Muito bem, nós chegamos então agora ao terceiro e último bloco do nosso programa Respostas. E que bom que nós continuamos aí na sua companhia, né? Isso é importante. E as perguntas continuam chegando e agora nós vamos responder a pergunta muito interessante do Felipe, o Felipe lá do bairro Aero Rancho. Que por sinal, Felipe, essa pergunta, se eu me recordo bem, foi uma das primeiras perguntas, não sei se do primeiro ou do segundo programa, tá? Que eu comecei a apresentar, então eu acredito que essa pergunta seja muito pertinente e é importante que ela tenha voltado. Olha, gente, olha a pergunta do Felipe. Após a ressurreição de Jesus, houve o encontro de Maria com Jesus? E se sim, como foi? Há escritos que possamos procurar sobre o fato? Que interessante, Felipe, a sua pergunta. Vejam, a ressurreição de Jesus, ela vem relatada, as tradições que narram as aparições do ressuscitado são relatadas nos evangelhos que nós conhecemos. Os evangelhos são reconhecidos como palavra de Deus e, como tal, as aparições do ressuscitado nos evangelhos, né, não narram em si esse momento. Mas atenção, os evangelhos não narram tudo, tá? Os evangelhos não conseguiram narrar tudo o que aconteceu, mas muitas das coisas e, nesse sentido, coisas essenciais. Agora vejam, no evangelho também é colocado que quando a família de Jesus veio procurá-lo, tá? Porque ele começou a anunciar o reino de Deus, começou a realizar milagres, e não sei se vocês lembram, quando foi comunicado a Jesus, olha, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Sabem por que eles vieram buscar? Eles vieram realmente buscar Jesus, porque a família, o que está acontecendo? O que está acontecendo com Jesus? Ele era um membro do clã, né? E sabe a resposta de Jesus? Minha família, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática. Vejam, o fato de que o Evangelho não narre um encontro de Jesus com sua mãe Maria, visa continuar essa mesma linha de pensamento. O que importa agora não são os laços sanguíneos, tá? Não são os laços sanguíneos, mas a nova comunidade que tem laços espirituais de uma intensidade tão grande que são comparáveis aos laços de família. Então, nesse sentido, o Evangelho é uma proposta não de um grupo ou para um grupo, mas é uma proposta universal. Nesse sentido, nosso Senhor não despreza sua família, mas é mais importante agora a dimensão dessa nova família, desse discurso de Jesus, dessa proclamação dessa boa nova e dessa ação de Deus que se dirige a toda a humanidade. Então, os evangelistas não relataram, tá? Não relataram. O que existe? Existem tradições, tá? Tradições externas aos textos bíblicos, tá? Que onde a gente se pauta para dizer, certamente esse encontro aconteceu. Porque Maria, quando Jesus ressuscita, nós temos que lembrar que Maria foi a discípula. Aqui nós já não estamos falando só de uma mãe. Estamos falando quantas pessoas ficaram até o último momento com Jesus. Na hora do pega para capar, quem foi que ficou com Jesus? Pouca gente. Entre essa pouca gente, sua mãe. Tá? Os evangelhos falam que Maria participou da crucifixão. Estava de pé. João coloca Maria de pé diante do momento crucial, mais terrível da vida do seu filho. Então Maria faz parte do mistério da paixão de Cristo. É parte integrante, isso está no Evangelho. Então Maria é membro sublime, como fosse representante dos discípulos que seguem Jesus até o fim. Até o fim significa
participantes da sua morte, participantes da sua dor. E por que participantes da sua dor? Paulo diz, né? Se com Cristo morremos, com Cristo ressuscitaremos. Receberemos a coroa da glória. Nesse sentido, Maria, mais do que ninguém, por ser fiel a Jesus até o último momento da sua paixão, é ela também, por justiça, aquela que merece também ser participante do seu mistério pascal, que integra a paixão. O mistério pascal integra na sua dinâmica esses três momentos: paixão, morte e ressurreição. Então é óbvio, podemos assim dizer, Felipe, é óbvio que Jesus encontrou sua mãe Maria. É óbvio que Jesus encontrou sua mãe. Agora, esses relatos que falam, por exemplo, não internamente, explicitamente no texto bíblico, é uma ideia, né, concreta que tem base na tradição, sem dúvida alguma, né, na tradição apostólica. Porque Maria começou a fazer parte da comunidade dos seguidores de Jesus. E para quem que Jesus aparecia? Fala o texto que às vezes ele apareceu para uma multidão. Imagina se não ia aparecer para sua mãe. Tanto que as aparições do ressuscitado são sobretudo quando a comunidade está reunida. Então ele aparece para a igreja. Também para pessoas individuais, mas sobretudo para a igreja, a comunidade nascente. Vejam que Maria estava reunida quando desceu o Espírito sobre os apóstolos, né? Então vejam que Maria faz parte desse núcleo inicial. Então Jesus apareceu exatamente para este núcleo. Aí fora da tradição escriturística, da Sagrada Escritura, nós temos na tradição inúmeros relatos que nos colocam. Os evangelhos apócrifos, aí já são fontes extrabíblicas, tá? Então aqui já vamos para um outro campo. Existem também na história da vida de santos, né? Santos que narram também esse encontro de Jesus ressuscitado com sua mãe Maria. Então, mas nós precisamos dizer que não existe nenhum dado que possa contradizer esse fato. Não existe. Não existe, tá? Porque Maria é uma pessoa significativa para a comunidade. Ela está reunida com os apóstolos. Atos dos Apóstolos, Lucas já coloca Maria dentro da comunidade, reunida no cenáculo com os apóstolos. E vejam, quando é que o Espírito é enviado? Logo que Jesus volta para o céu. Então veja, é o próprio Jesus que acompanha os primeiros passos também da sua igreja, da sua comunidade, da comunidade que nasce a partir do mistério pascal, né? De certa forma, nasce de maneira mais explícita. Então, gente, é óbvio, com certeza, que Maria, que foi um encontro belíssimo, né? Inesquecível da sua mãe com seu filho. Mas Jesus não é personalista. Jesus está preocupado com a obra de salvação universal. Então, não quer deixar que o Evangelho tenha essa tônica, né, particularista, vamos por assim dizer, né? Mas esses relatos, embora não estejam explícitos nas narrações evangélicas, a comunidade pode dizer com certeza que, inclusive, o reconhecimento e a importância que Maria foi aos poucos adquirindo dentro da própria comunidade, nos deixa claro que dessas aparições, Maria foi com certeza contemplada para poder ver a beleza do seu filho, que ela acompanhou até o último instante, viu a sua degradação e o seu momento mais terrível. Então Maria pôde contemplar também esse momento magnífico, esse momento tão majestoso do encontro com Jesus ressuscitado, com seu filho Jesus. Tá? Então, é isso que a gente coloca, Felipe, que seria importante ressaltar, né? Que é um encontro pressuposto. Vamos assim dizer? É pressuposto. Né? É pressuposto. Pressuposto significa, é uma certeza que nós temos que Jesus apareceu à sua mãe Maria. Tá? Mas é um pressuposto implícito, que ele está ali, não foi narrado objetivamente, mas inúmeros elementos. Alguns dos que eu apresentei, não apresentei todos, não dá nem tempo, mas muitos desses elementos colocam que não
não existe nenhum obstáculo para essa possibilidade, para esse fato, tá? Nenhuma contradição com as narrações bíblicas e com os textos, tá? Felipe, obrigado, muito obrigado pela participação e eu espero que essa resposta tenha satisfeito, né, a sua pergunta, né? Aquela curiosidade, mais do que uma curiosidade, a sua indagação, né? A Ana Paula, lá do José Abraão, Ana Paula, finalmente chegamos na tua pergunta, né? A Ana Paula pergunta, lá do bairro José Abraão, uma saudação para todo o pessoal de lá. Ana Paula pergunta, não consigo entender o papel dos anjos em nossa vida. Poderia explicar? Veja, Ana Paula, nós temos na nossa fé um conjunto, né, de verdades que vão revelando o mistério de Deus naquilo que Ele é, na sua essência e também o seu projeto de salvação. Se a gente olha para o projeto de salvação, a gente percebe um Deus que nos ama. E quem ama, cuida. Não é assim que nós ouvimos? Quem ama, cuida. Nesse sentido, no mistério de salvação, a gente intui, a gente tem certeza de que existe um Deus cuidando de nós. Tá? Então, nessa hierarquia de verdades, nós não podemos colocar a existência e a missão dos anjos como algo central. Em primeiro lugar, que deve deixar bem claro, a existência dos anjos ensinam para nós uma verdade fundamental. Deus cuida. Deus nos ama. Essa é a verdade fundamental. Por quê? Porque no fundo, quem cuida de nós é Deus. É seu amor. Tá? Então nós não adoramos anjos, nós adoramos a Deus. Entre o mundo que esse Deus criou, existe o mundo das coisas visíveis e o mundo das coisas invisíveis. Entre esse mundo invisível, nós dizemos que os anjos figuram como essas criaturas. Atenção, os anjos são criação de Deus, mas são de uma outra ordem de natureza espiritual. Tá? Os anjos são de uma outra natureza, embora, assim como os homens, os anjos são criados. Tá? São criados. E o papel desses anjos, se fala muito quando se lembra dos anjos, de um lado, da sua missão, tá? E quais são as missões fundamentais dos anjos? Louvor a Deus, se recorda a milícia celeste que nasce para adorar, para glorificar, tanto que a gente lembra do anjo cantando a Deus, cantando eternamente o seu louvor, né? Quando a gente está para cantar o santo, que a nossa voz se una ao coro dos anjos e dos santos. Então, primeira missão dos anjos, o louvor a Deus, a adoração, né? A majestade divina, ao seu amor. Tá? Mas se diz também que os anjos têm missão em relação à humanidade. Né? Qual é a missão desses anjos em relação à humanidade? Primeiro, aqueles grandes anjos, naquilo que nós poderíamos chamar de uma hierarquia de anjos, né? Os arcanjos, que têm uma missão específica, Gabriel, Rafael, Miguel, citados inclusive na Sagrada Escritura. Eles têm um papel destacado dentro da história da salvação. Exatamente por causa desse papel destacado, vejam, Gabriel anuncia nada mais, nada menos que o Filho de Deus vai se encarnar, avisa Maria, dentro do mistério da encarnação. Gabriel é o mensageiro de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho. Vejam, então os três têm uma missão em relação àquilo que Deus é para nós, aquilo que Deus quer para nós na história da salvação. E aí existe também uma outra esfera, Ana Paula, vamos assim dizer, um outro serviço que os anjos prestam, que é exatamente o chamado anjo da guarda. Esse anjo da guarda, ele já tem uma missão mais pessoal. Por quê? Porque segundo a tradição da nossa fé, esses anjos têm a missão de cuidar, de acompanhar, de iluminar, de orientar o nosso caminho. Tá? E aí a gente lembra, na tradição, a importância que os anjos da guarda têm
Aliás, nossas mães são zelosas em nos ensinar desde pequenos, né? A famosa oração do Santo Anjo do Senhor. Vejam, é do Senhor porque é um presente dele. Volta à verdade fundamental que tem que ser preservada. Deus cuida de nós. Santo Anjo do Senhor, né? Meu zeloso e guardador. Vejam, zelar, guardar, né? A ti me confiou a piedade divina. Ou seja, os anjos nos confiam, né? Aliás, os anjos são confiados pela piedade divina para cuidar de nós. Então, o que está por detrás da realidade dos anjos? Por trás, Ana Paula, por trás da realidade dos anjos está o fato de que Deus cuida de nós, de que Deus nos acompanha, de que nós não somos um número para Deus, mas que cada um é único. Por isso que o anjo da guarda é esse anjo pessoal, né? De cada um de nós, que nos orienta, que nos acompanha, que ilumina, né? Tanto que na oração você faz lá, né? A oração tão bela. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege. O que é reger? Né? Orientar, regência, né? Regimento, vem a palavra também, né? Reger é aquele que me orienta, me guarde, sentido da proteção, me ilumine. O que é iluminar? Né? Significa me levar pelo caminho da luz. Por isso que a missão do anjo, como conhece o caminho de Deus, como veio de Deus, e eles têm diante de Deus essa grande missão, por isso que os anjos podem sim serem essas criaturas de Deus que na dimensão espiritual também tem seu papel, né? Sua missão dentro da história de salvação pessoal de cada um de nós, né? Que bênção, né? Estamos chegando então ao final deste nosso programa Respostas e a gente agradece imensamente porque você nos acompanhou até esse momento, porque você está aí e é para você, para sua família, para os seus projetos que nós queremos pedir no final deste nosso programa a bênção do nosso Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, Maria Imaculada, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, programa Respostas chegou ao seu final. Obrigado porque você esteve com a gente, mas atenção, no próximo sábado, com a graça de Deus, nós estaremos de volta. Até lá!